O Lula esteve no Nordeste fazendo campanha, né, lançando candidatos e não sei o que lá, normal dele, né? É porque ele pode fazer campanha, vocês sabem, né? As outras pessoas não podem ainda. Só a partir de 16 de agosto que pode ser campanha, que pode fazer campanha no Brasil. Mas o Lula já pode. O Lula já está autorizado, ele já começou a pedir voto, teve na Bahia, teve lá no Ceará. E aí ele fez um discurso muito ufanista, só que ele se enganou. Ele quis dizer que tem certeza que vai ganhar a eleição, só que ele disse que ele não tem certeza que ele vai ganhar a eleição. Ou seja, o Lula é o ato falho, né? Esse é o comportamento descrito pelo Freud, né? Quando você sem querer fala a coisa que é verdade, que você sabe que é verdade, mas aí você fala aquela palavra, né, meio que errando, contra a sua vontade consciente, você fala aquilo, né? Aqui, ó, em novo lapso. O Lula disse que não tem certeza que vai ganhar a eleição. Pela primeira vez, o Lula falou verdade, na verdade, né? Eu tenho certeza de que nós não vamos. Eu não tenho certeza que nós vamos ganhar a eleição deste país. Quando ele queria dizer que tinha certeza da vitória. Aí depois vem um monte de papo desse aqui, ó. Não, porque o Lula disse que não perderá a eleição. Mesmo se nós errarmos, a gente não perde a eleição. Se quiser vir Trump, Milley, venha que eu não quero ficar de fora, que não sei o que lá. Ele falou essas coisas todas depois para tentar consertar a merda que ele falou, que achou que não vai ganhar a eleição, né? E não vai mesmo, mas é pior do que isso. Porque o que eu vou mostrar para vocês aqui é que não apenas o Lula vai perder essa eleição, como o futuro da esquerda é muito trágico. O próprio Lula já percebeu, né? Aqui, olha só o que diz o pessoal aqui. Ó. Aos 80 anos, vitalidade de Lula é barreira física como é contra a extrema-direita no Brasil e no mundo. Caraca, vou te falar um negócio. A esquerda tá fodida, bicho. Então quer dizer que o Lula é a barreira que existe contra a, entre aspas, extrema-direita no Brasil e no mundo. Quando o Lula bater as botas, acabou, né? A verdade é que é isso mesmo, mas vai ser antes do Lula bater as botas. O Lula vai bater as botas na cadeia depois, né? O fato é que não, o Lula tá complicado para caramba essa eleição pro Lula. Muito pouco provável ele ganhar. É fácil de ver o desespero do pessoal. Vamos falar sobre esse discurso do Lula e as consequências disso daí. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de agosto de 2026, às 4 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por eleitor da Janja, fraudão do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Lula estava no Ceará nesse momento aqui, ó. O presidente Lula cometeu um lapso. Os lapsos do Lula, né? Ao falar sobre as eleições de 2026, ele declarou que eu não tenho certeza que nós vamos ganhar as eleições desse país, quando ele queria dizer que tinha certeza. A declaração foi feita na convenção do PT no Ceará, que oficializou a candidatura de Eumano Freitas ao governo do estado. O evento foi realizado no Centro de Convenções do Ceará e coisa e tal. Essa é mais uma das declarações controversas, gafes ou erros cometidos pelo Lula. Não são não. As besteiras que o Lula fala besteira pra caralho, são todas coisas absurdas, né, que ninguém acredita, ninguém leva a sério. Por exemplo, dizer que mulher pode apanhar de corintiano em dia de jogo, ou que o Solano Lopes invadiu o Brasil, essas besteiras que o Trump não sei o que é lá. Essas besteiras são besteiras mesmo. Agora, o Lula falar que vai perder a eleição, e com certeza vai perder a eleição, né? Na verdade, o erro aqui é que ele tem certeza que vai perder as eleições. Isso aqui tem que ser o correto, né? Agora, o que o pessoal está levantando aqui é isso. O pessoal da esquerda está preocupado, porque olha só, o Lula vai finalizar o mandato com 85 anos. Pô. Agora, para disputar a eleição, o cara já está meio gagá, já está falando merda, já não consegue falar as coisas uma coisa com a outra direito, né? Com 85 anos, imagina como é que vai estar esse amontoado de carne, né? Aqui, ó. Lula disse que não perderá a eleição. O PSD, o Partido Socialista Brasileiro, aprovou por unanimidade em convenção a coligação com o PT, não sei o que lá, a indicação de Geraldo Alckmin como vice-candidato, vice-presidente. No evento, Lula disse esperar vencer a eleição já no primeiro turno, em 4 de outubro, pediu a militância para usar o celular para divulgar as ações do governo e coisa e tal. Ao encerrar o discurso, Lula disse que pretende vencer a eleição presidencial já no primeiro turno. Eu e o Alckmin vamos ganhar as eleições, vamos ganhar, não há nenhuma razão, mesmo que só ele e eu só erremos daqui para frente, que aí já é essa outra aqui, ó. Mesmo que só erramos daqui para frente, a gente não perde essas eleições, né? Diz o Lula, né? O Lula errar, ele erra o tempo todo, mas o problema do Lula é que justamente eles não estão conseguindo fazer aquilo que eles planejavam, que era fazer o Flávio cair de intenções de votos, e não estão conseguindo mesmo. E lembra, ok, em tese o Lula ainda está na frente nas intenções de voto, mas se você comparar com as pesquisas de 2022 com o Bolsonaro, o Lula estava muito mais na frente nas intenções de voto naquela época, né? E no final, o Bolsonaro perdeu as eleições, é verdade, mas perdeu com uma margenzinha desse tamanhozinho, né? Eu tô para te dizer que se manter esse padrão, o Lula vai perder essa eleição com certeza.
Se quiser vir Trump, que venha. Se quiser vir Milei, que venha. Não quero ajuda de fora, não sei. O Lula não quer ajuda de fora porque ninguém quer ajudar o Lula, né? A verdade é essa. O Lula não tem ajuda de ninguém. Quando foi em 2022, ele tinha ajuda do Boric, que era o presidente do Chile, tinha ajuda do Alberto Fernandes, da Argentina. Tinha um monte de gente na América. A América Latina cheia de esquerdista, todo mundo ajudou o Lula, elogiava o Lula, até o Maduro elogiou o Lula, não sei o que lá. Né? O Lula tinha um monte de ajudas na época, né? E nem com isso conseguiu uma vitória avassaladora. Conseguiu ganhar ali no apertozinho, sabe-se lá como, né? Então ele está dizendo aqui que vai brigar, que não sei o que lá. Essa aqui é a Constituição aqui, ó. Enquanto eu viver, a extrema-direita não voltará a governar esse país. E vou dizer mais, que venha ajudá-los quem quiser. Pode vir o Trump, Milei, não sei, pode vir quem quiser e coisa e tal. Ô Lula, você não precisa se preocupar com o Milei, com o Trump, realmente não, tá? Porque nós brasileiros aqui queremos acabar com esse governo de corruptos, né? Um monte de corrupto aí que não quer porra nenhuma para julgar ninguém, só fica prejudicando os pobres, só fica prejudicando a vida de todo mundo aqui no Brasil, né? Aqui, ó. Lula chega fortalecido à reta final do terceiro mandato. Como assim fortalecido, meu amigo? Depois de atravessar momentos de desgaste, especialmente em razão da inflação dos alimentos e da crítica à economia no início de 2025, o presidente Lula caminha para o fim do seu terceiro mandato em uma posição política mais confortável. As pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas semanas mostram que o petista voltou a liderar em consistência os cenários de eleição. Mas com uma diferença muito menor do que tinha em relação ao Bolsonaro em 2022. E a eleição com o Bolsonaro em 2022 terminou com... Ok, ele ganhou, mas ganhou com uma faixa bem pequenininha, né? A recuperação do presidente é resultado de uma combinação de fatores. O Brasil conseguiu reduzir o desemprego, ampliar programas sociais, manter investimento... Mentira. Conseguiu porra nenhuma. Piorou tudo. O que conseguiu de verdade foi fazer essa campanha contra o Flávio Bolsonaro aí nas redes, que fez o Flávio cair. Se você reparar nas intenções, nas pesquisas de intenção de voto, é constante isso. O Lula não cresce, o Lula não sobe. O que fez foi o Flávio cair um pouquinho. Mas é aquilo que eu falo para vocês, o pessoal que está desgostoso com o Flávio, que né, por conta lá do Vorcaro e de outras coisas, não sei o que lá, quando chegar no dia da eleição mesmo, ali na hora que não tem mais o que fazer, é Lula ou Bolsonaro mesmo e coisa e tal, não vai ter outra, meu amigo. Vai votar no Flávio e vai deixar o Lula para trás. Então, essa é a expectativa que esse pessoal está achando e que o Lula já percebeu. Ele, no fundo, sabe. Ele está falando aqui que não tem certeza se vai ganhar a eleição, porque, no fundo, ele sabe que não tem certeza que vai ganhar a eleição, né? E até no Nordeste aqui, ó. No Nordeste, o PT enfrenta dificuldades, mas continua a nadar de braçada. E isso é verdade. O Nordeste ainda é muito favorável à esquerda. Mas eu já expliquei para vocês. Esse processo é lento mesmo, né? Mudanças culturais demoram tempo para acontecer. O Nordeste vai devagarzinho, mas está indo nesse mesmo caminho. O Lula cada vez tem menos vantagem lá no Nordeste. E no resto do país continua a vantagem da direita. Então, à medida que o Nordeste vai arrefecendo, o problema do Lula fica maior, cara. E, mais uma vez, isso não vai mudar. À medida que o nordestino começa a usar a informação descentralizada e distribuída, à medida que o nordestino começa a usar celular, começa a conversar política no celular, acaba, meu amigo. Não tem essa, não. Não tem ninguém mais conservador e religioso no Brasil do que o nordestino. Aqui, ó. E aí, olha o problema do Lula no Ceará. O Lula está fazendo esse discurso todo pedindo voto para o Elmano Freitas, né? Que está atrás do Ciro Gomes lá no Ceará. O Ciro Gomes tem 43% e o Elmano só 33% nessa convenção com o Lula aqui. Ou seja, mesmo lá no Ceará, que o Lula está querendo, que vai ganhar, que não sei o que lá, não tem essa vantagem toda no final das contas não, tá? Então, claramente, o Lula está querendo manter essa ideia de que não, que somos favoritos, que vamos ganhar e coisa e tal, de forma artificial, porque não tem vantagem nenhuma, não tem real certeza se vai ganhar ou não, né? E já começa a dar umas desculpas aqui, olha só. Ah, porque o Palácio do Planalto é ruim, o Palácio do Alvorada é ruim, porque o café chega frio, a cerveja chega quente, é tudo longe, não sei o que lá. Ele comentou o tamanho do Palácio do Alvorada, disse que dentro do oficial os ambientes são distantes um do outro. Eu digo sempre isso aqui, que é belo para tirar fotografia, não sei o que lá. Ou seja, o Lula já está reclamando, né? Já está reclamando, já tá dando uma dica que pô, pelo menos não tem que ficar mais naquela casona, aquela casona muito ruim, não sei o que lá. Né? E essa é a história no final das contas. Já está dando desculpa para não querer ganhar essa eleição de qualquer forma. Né? E essa daqui eu acho o máximo, essa manchete, cara. O pessoal do Brasil 247, cara, olha só, é o senhor Marco Damiani. Olha que alegria isso, cara. Aos 80 anos, a vitalidade do Lula quase morto, já praticamente não existe mais como ser vivo, né? A vitalidade do Lula é a barreira física contra a extrema-direita no Brasil e no mundo. A esquerda tá fodida, meu amigo. A esquerda tá muito fodida. E isso é outra coisa que o próprio Lula fala aqui, ó. Lula diz que falta sucessor e afirma que disputa a eleição por falta de alternativa. Isso aqui eu acredito, tá? Eu falo para vocês, eu avisei isso lá atrás.
Muita gente queria emplacar um esquema Biden aqui, tirar o Lula, botar um outro candidato no lugar do Lula. O problema é que não tem candidato no lugar do Lula. O Lula sempre foi um cara excludente, ele sempre pisou na cabeça de todo mundo. Qualquer um que chegasse perto de ameaçar a Lula, porque o Lula é um cara fraco, um cara meio burro, né? Então isso é típico de pessoas fracas, você pisar na cabeça dos outros, você jogar o outro para baixo, porque você não quer ser prejudicado, você sabe que você não tem nada especial, então se você não pisar na cabeça dos outros, você acaba afundando, né? Então o Lula não deixou surgir nenhuma liderança na esquerda, né? Isso aqui é certamente uma merda para a esquerda completamente. Agora, entenda, o que o Lula está querendo dizer aqui? Ele está querendo vender aquela ilusão de que alguns jornalistas da isentosfera já estão vendendo por aí, de que não, porque 2030 aí vai ser outra coisa, vai ter uma renovação na política brasileira, porque aí, né, não vai ter mais Bolsonaro, não vai ter mais Lula. Não, vai ter Lula e vai ter Bolsonaro do mesmo jeito, mesmo que Lula morra daqui até lá, tá? Vai ter Lula e Bolsonaro do mesmo jeito. Por quê? Porque vai ser o sucessor do Lula e o sucessor do Bolsonaro. É isso, é o que vai acontecer. Não tem esse negócio, esse pessoal fica vendendo essa ideia de que não, vamos deixar para 2030 e não sei o quê. Mais 4 anos de Lula, em 2030 a gente tenta alguma coisa sem Bolsonaro e sem Lula. É pedir para o Lula quebrar o Brasil completamente. E pode ter certeza. Ah, não tem sucessor. Ele fala isso agora. Mas você pode ter certeza que ele vai arrumar um sucessor até 2030. Ele vai dar um jeito de arrumar um sucessor até 2030, você pode ter certeza disso. E pior, vai quebrar o Brasil mais uma vez tentando eleger a porcaria do sucessor dele. A dívida pública brasileira está explodindo completamente, vai ficar caro pra cacete isso pra gente. E o Lula querendo fazer a reeleição dele e vai querer fazer a reeleição do sucessor dele, só vai piorar daqui pra frente, né? Aqui, ó, o risco que o Lula corre na eleição, segundo a Miriam Leitão, é o risco do já ganhou. Não, porque já ganhamos, tem um clima de já ganhou entre as autoridades e coisa e tal. Eu acho, cara, que ela não está errada, tá? Porque na bolhazinha da esquerda, eles estão com essa ideia mesmo. A bolhazinha da esquerda acha que a Datafolha é o padrão do mundo, né? Datafolha é praticamente um oráculo da realidade, né? E eles vão se ferrar nessa brincadeira. Porque a verdade é que não é não, né? Mas eles estão crentes com essa história. Então, a verdade toda, o tema desse vídeo aqui é esse, né? O Lula, ele próprio sabe que não tem muita chance, e pior do que isso, depois dele, as outras vão ter menos chance ainda. A esquerda não tem ninguém no Brasil. A esquerda está morrendo. E o problema é, mas a gente pode falar assim, ah, Peter, mas a esquerda está morrendo, então deixa mais 4 anos do Lula, que problema que tem, né? Não, meu amigo, o problema é que esse pessoal, justamente para tentar não morrer, vai matar o Brasil, cara. Essa é a tragédia. A gente tem que tirar esse cara já. Ele está fazendo muito mal ao Brasil, muito mal à economia do Brasil. Né? Deixar a renovação surgir já com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é um candidato novo, pô. Aqui, ó, porque a BBC News já percebe aqui que por que essa pode ser a eleição mais difícil para Lula desde 2002, né? E o que ela coloca aqui é que, apesar desse otimismo todo que o pessoal está colocando aqui, né, as pesquisas de opinião não estão tão boas assim. O Lula é visto como um cara velho, o Flávio Bolsonaro é visto como um cara novo, ele é a novidade. Ah, mas ele é filho do Bolsonaro. Ele é filho do Bolsonaro, mas ele não é o Bolsonaro, ele é uma novidade, é uma coisa nova. Então, ou seja, isso vai ser um problema para o Lula realmente, cara. Eu estou falando para vocês, o Flávio Bolsonaro é muito melhor do que o próprio Bolsonaro em termos de candidato para essas eleições, tá? E uma parte do pessoal já sabe, inclusive o próprio Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.